a construção de um time que bate a meta todo mês tem muito a ver com cultura, com liderança, com exemplo. O gestor precisa ser um exemplo impecável de, primeiro ponto, como ser um bom vendedor. Eu vou tirar a humildade um pouco de lado aqui e vou dizer que certamente alguém que senta na minha frente compra alguma coisa. Eu sou um bom vendedor. E eu sempre me coloquei muito como exemplo dos meus vendedores. No comecinho da nossa área comercial, quantas vezes eu não fui para o telefone falar com o cliente? Quantas vezes eu não me aproximei do cliente na boa intenção de entender o nosso processo comercial, de entender como que funcionam as coisas, para ensinar, para servir como exemplo, para sair, por exemplo, de um processo comercial em que as pessoas faziam ligação e agora fazem videochamada, e tudo isso foi uma construção. E aí, em todos os meus comportamentos, em todas as minhas conversas, em todas as minhas falas, sejam elas faladas ou escritas, eu sempre fui exemplo, sempre pensei na cultura que você e a Aline disseminam para nós que estamos em cargo de gestão. Então, eu acho que um ponto que um dono de empresa, um dono e dono de pequena e média empresa, um diretor comercial, precisa parar e fazer de maneira consciente como eu vou construir uma cultura forte dentro da área comercial e que essa cultura, obviamente, seja intimamente ligada à cultura da empresa. Não pode se ter duas culturas dentro de uma empresa. Tem a cultura da empresa e a cultura comercial. Não, elas se permeiam entre si, né? Mas é isso, acho que a cultura é algo muito forte. Ô Vinícius, e na sua opinião, o gerente comercial ou o diretor comercial que já tem ali uma equipe de vendas, ele pode executar vendas? Ele também pode ter comissionamento para ele também fazer algumas vendas? Pode. Afinal de contas, o melhor treinamento é o on the job. Então, é quando o gestor vai para o trabalho, vai para a ocupação, vai para a ação e mostra como fazer. Ponto é que esse gestor ele não pode ser comissionado por aquela venda. Ele não é remunerado diretamente por aquela venda. Aquele comissionamento ou fica para a empresa ou ele pode permanecer com o vendedor que ele estava treinando. Ele só assume aquela negociação com fins de treinamento, criação de processo, entender como está o processo comercial que pode ser melhorado. Legal. Ele desce para vender para ensinar, não para buscar comissionamento. Perfeito. Porque senão fica conflitado, né? Eu tenho comissão para vender e eu tenho comissão para fazer os vendedores venderem. Uhum. Né? O que eu faço, né? Uhum. Agora, às vezes a empresa que tem um setor comercial um pouco menor, de vez em quando não justifica. Por exemplo, se eu tenho 2, 3 vendedores, que é uma equipe mais enxuta, às vezes não justifica ter um gestor que só gerencia, né? Aí, nesses casos, você acha que dá para abrir exceção? Num momento, até essa equipe crescendo, esse gestor também vender parte do tempo e ter algumas comissões? Ou não, mesmo bem enxuto, vale a pena ali a empresa investir mais e entender que o gestor, ele gerencia. Então, ele não vai ter comissionamento na venda direta. Ele vende junto com o time, mas a comissão vai para um dos vendedores. Olha só, isso aconteceu aqui no Grupo Acelerador. Quando eu entrei aqui, eram 3 vendedores. E eu vendia pra caramba. Agora, imagina o quão sedutor é para o dono da empresa, um gerente comercial, um diretor comercial, chegar e falar para ele o seguinte: se colocar alguém na minha frente, essa pessoa vai comprar. O diretor comercial, o dono da empresa pode falar assim: não, então eu quero que você assuma aí as vendas, eu quero que você vá para a linha de frente e faça a venda. Só que mais sedutor do que ter alguém que ali realmente faz acontecer a venda, imagina essa pessoa criando multiplicadores nesse processo. Então, aqui no Grupo Acelerador, quando eu cheguei, tinham 3 vendedores. E eu descia muito no processo comercial. Primeiro, com os fins de treinamento do time. E segundo, para validar o processo comercial, que ainda estava no processo de validação. E eu nunca fui comissionado por nenhuma dessas vendas. Como eu antecipei, nos 9 ou 12 primeiros meses, só tinha um fixo. Então, na minha percepção, mesmo em equipes enxutas, eu prefiro que aquele gestor comercial tenha uma remuneração um pouquinho maior fixa nos 3 ou 6 primeiros meses e construa o time para que ele, aos poucos, comece a ser melhor remunerado com uma quantidade de pessoas maior. Legal. Pô, esse gestor aí 100% comprometido em construir uma equipe que vende e parte
do trabalho nesse processo é descer para vender, mas com o vendedor junto para ele aprender, né? Uhum. E realmente, uma das coisas que mais ensina é a pessoa vende no telefone, ela ouvir alguém vendendo bem, né? A pessoa vende numa visita presencial, ela acompanhar uma visita comercial bem executada, né? Esse treinamento on the job que você comentou, que é o treinamento na prática, onde a coisa acontece, o treinamento por observação, onde eu vejo alguém muito bom fazendo, isso capacita muito a pessoa, porque sai da teoria, Sim. vai para a prática. Perfeito. Ela vê ali como faz na prática, e aí ela pode espelhar aquele comportamento. Uhum. E me permita parafrasear você. Você fala muito no acelerador empresarial assim, você precisa eliminar a donodependência. Ou seja, para que a empresa funcione, o dono precisa estar presencialmente lá. Ou seja, é como se o dono da empresa fosse escravo do próprio negócio. Isso não é legal. E parafraseando isso para o universo comercial, quando você tem um gestor que é um ótimo vendedor, é como se você, dono da empresa, criasse aquela liderança dependência, gestor dependência. Ou seja, enquanto o gestor está lá na empresa, as vendas estão acontecendo. O cara tira férias, as vendas caem. Isso é péssimo. Então, cuidado para que você, empresária, cuidado para você não gerar essa gestor dependência, liderança dependência. Você precisa gerar o contrário, sei lá, a liderança competência, a competência de levar para os seus colaboradores uma boa venda, uma boa negociação, uma boa persuasão e transformar eles em multiplicadores de vendas. Tomar cuidado para a equipe não ficar refém desse gestor ter que negociar tudo e entrar em todas as vendas, ele tá o tempo todo presente para a galera estar animada e motivada vendendo, né?